A graça e a paz, meus amados irmãos, boa noite a todos que também vão nos assistir online, que o Senhor os abençoe poderosamente. Quero agradecer muito a Deus pela tua presença nesse lugar, pela rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ofertar o nosso melhor ao Senhor. E que nessa noite o Senhor, enquanto você entrega o seu melhor, o Senhor venha recolher no seu trono como um cheiro suave, como a adoração de tudo aquilo que você fez nessa noite. Mas também que enquanto você está aqui, o Senhor abençoe a sua casa, enquanto você está aqui, o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Eu costumo pensar e dizer que apesar dos lugares, apesar dos momentos que nós passamos, o Senhor nunca deixou de falar conosco. E esse é o lugar mais propício para você ouvir o Espírito Santo. Você pode ouvir o Espírito Santo em vários locais, em várias partes desse mundo. Em qualquer lugar você pode ouvir o Espírito Santo. Mas nesse lugar, Ele marcou um encontro com você e quer falar com você nessa noite. Amém? Então feche os olhos, vamos agradecer ao Senhor, porque é uma rica oportunidade de estarmos aqui para adorar a esse Deus. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome, reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, e fruto algum pode brotar de nós se nós não estivermos ligados com o Senhor. Então, nessa noite, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o Teu nome. Chegamos nesse lugar, Senhor, para oferecer o nosso melhor. E nós queremos que o Senhor receba no trono da Tua graça, como sacrifício vivo, como culto racional, e que o Senhor se agrade, ó Deus, do nosso ajuntamento. Deus Santo, muito obrigado pela vinda dos meus irmãos a este lugar. Obrigado por aqueles que também não poderão estar por algum motivo, Senhor, que o Senhor sustente, que o Senhor abençoe da mesma forma. Mas nessa noite, Senhor, fala conosco de uma forma muito especial, de uma forma diferente. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra, para cantar os Teus louvores, e que nessa noite, Senhor, estejamos, ó Pai, propícios ao Teu Espírito Santo. Que nada, nem ninguém, nenhuma dificuldade, ó Deus, nesse momento venha atrapalhar a nossa audição, venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. E que nessa noite venhamos estar ligados com o Teu Espírito Santo. Pai Santo, muito obrigado por essa oportunidade. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que cometemos durante o dia. E olhe para nós, Senhor, como aquele, ó Deus, que é carente da Tua graça, carente do Teu amor, carente de ouvir a Tua voz nesse lugar. Fica conosco, receba todo o louvor, toda a adoração. Nós choramos não porque merecemos, mas em o nome santo de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Josué capítulo 1, verso de 1 a 9. Josué 1, verso de 1 a 9. Aí, mesmo assentado, mesmo sentado, nós estaremos lendo esse texto. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Palavra do Senhor dirigida diretamente a Josué, e nós sabemos que a promessa de Deus na vida de Josué se cumpriu. E ele disse que estaria com Josué, não abandonaria Josué. Assim, da mesma forma como o Senhor nos ordenou e nos manda nessa noite nos levantarmos, ficarmos de pé, não temer mal algum, porque o Senhor está conosco, né? Todos os dias de nossa vida. Eu gosto muito do texto que Jesus diz: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todos os dias nenhum segundo desse dia eu vou desamparar você. Nenhum segundo desse dia eu estou longe de você. Tá bom? Então, nessa noite, que essa palavra ministrada esteja no seu coração e que você adore ao Senhor com muita alegria, para a honra e a glória do Senhor. Pedir o Ministério de Louvor para vir para cá. Nós estaremos adorando ao Senhor. E nesse momento, você, se puder, você fica em pé, adora ao Senhor em o nome santo de Jesus.
Cansado, né? O Rodrigo que está lá hoje, está servindo, tem que formar para o general, né? E a gente está aqui adorando o Senhor. Aí para ele, falei, vai lá, meu filho, Deus te abençoe, Deus te direcione, deixa o pastor na onça, né? Mas assim, Deus é bom, né? Que maravilha, eu estou muito feliz, graças a Deus, que é uma oportunidade também de ofertar ao Senhor, né? Um louvor ao Senhor. Nesse momento eu vou chamar a nossa irmã Márcia, vai estar adorando ao Senhor, e que Deus também ministre ao nosso coração nessa noite, para a honra e a glória de Deus Pai. Nós entendemos que, né, Deus é soberano, Deus é o Criador do céu e da terra. Nós entendemos que tudo que nós venhamos a ter no dia de hoje, tudo que a gente consegue ter na nossa vida, é simplesmente através do conhecer e do poder da palavra do Senhor. Então, que nós continuemos assim, em espírito de oração, em espírito de transição, e ligados simplesmente na palavra do Senhor. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo
a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Deus abençoe. Vamos nesse momento ofertar e dizimar na casa do Senhor. O irmão José vai estar nos ajudando no hino 375. E aí tem algo muito interessante do livro de Provérbios que amo, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Isso está na versão Almeida Corrigida Fiel. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então vamos ofertar e dizimar com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Então, nesse momento, vamos estar cantando o hino 375. De pé. Sobre os pés. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Amém. Pai querido, Pai de amor, somos gratos, Deus, pela Tua misericórdia para conosco. Muito obrigado, Deus, porque Tu és um Deus tremendo. Agora, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e oferta, Deus, depositada aqui no Teu altar. Só possa, Deus, receber com cheiro suave, assim como os louvores aqui apresentados. Agora, ó Pai, em nome de Jesus, toma o Teu servo, o pastor Paulo Ricardo também. Usa o mesmo, Senhor, para falar aos nossos corações as palavras que vêm do Teu alto trono de graça. Eu te louvo mais este dia, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra tua Bíblia, Êxodo capítulo 17, verso de 8 até o verso 16. Eu vou expor até o verso 15, mas vamos ler até o verso 16. Se você achar, você diga amém. Se não achar, peça perdão. Êxodo, está no Antigo Testamento. E de trás para frente é o penúltimo livro. Simples assim. Certo? De trás para frente é o penúltimo. Todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. O povo é bom de Bíblia. Diz assim. Então espera a diaconisa Elizabeth. Por favor, minha irmã. Deixa todo mundo de bico seco, só eu aqui com água. Vocês vão beber água da vida. Já estamos bebendo. Isso aí, diaconisa. Obrigado. Que maravilha, viu? Isso. Vamos lá agora. Versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor com os amalequitas de geração em geração. Versículo 15, vamos ler comigo. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: o Senhor é a minha bandeira. Pode repetir comigo? Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Amém? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra lida nessa noite. Que sejamos, ó Deus, canal de bênção para a Tua igreja, que eu diminua, Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar poderosamente aos nossos corações, em o nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu estava com a mensagem muito preparada para falar sobre a parábola dos dois filhos. Alguém sabe onde fica a parábola dos dois filhos na Bíblia? Não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos. É diferente. Estava com ela no coração e de repente Deus ministra esse texto hoje à tarde para mim. E eu falei: Senhor, é isso aqui mesmo? Então não vai falar da parábola dos dois filhos, não, vai falar disso. Eu falei: então tá bom. Hoje à tarde fui ministrado com a mensagem de 15 minutos e o Senhor colocou no meu coração trazer esse texto para essa noite. Se você quiser procurar a parábola dos dois filhos, está lá em Mateus capítulo 21. O versículo você acha lá. Está lá os dois filhos que Jesus conta, a parábola dos dois filhos.
mas não é a parábola do filho pródigo. Pode ter certeza, é um pouquinho diferente, né? É muito diferente, na verdade. Porque do filho pródigo, um sai a parábola dos dois filhos, um obedece e o outro não. Então é diferente, tá bom? Mas Deus colocou no meu coração esse texto e eu entendi que é o momento de meditarmos nele. Sempre que você olha para Israel, Israel foi a nação escolhida por Deus para colocar em prática o seu amor, para dividir a sua palavra, para manifestar o seu poder. Mas Israel, diante de tudo o que Deus fez, diante de tudo que Deus dá a Israel, Israel sempre teve que passar por testes, por provações e por lutas, por guerras. Está aqui um povo que eu entendo que até o Senhor voltar, nunca vai deixar de estar em guerra. O próprio Jesus, assim, no meu entendimento, é quando você precisa olhar para Jerusalém. É a Terra Santa, né? Tem algo especial com Israel. Aí eu não quero entrar na questão de salvação, não quero entrar na questão de como é que vai ser com Israel. Eu sei que Deus escolheu uma nação e a partir dela escolheu para que ela fosse o canal de bênção para as outras nações. E quando nós olhamos para esse texto, há um grande exemplo, um grande entendimento que eu quero compartilhar ainda a título de introdução, é que Israel teve de enfrentar diversos testes, ataque do exército egípcio, por exemplo, quando foi sair do Egito, teve período de fome e de sede. Esse texto, por exemplo, antecedente a ele, é quando Moisés bate na rocha, e você já conhece a história. E aqui, Josué e Moisés estavam diante do ataque dos amalequitas. Quem eram os amalequitas? Aqueles que eram amalequitas eram justamente da descendência de Esaú. Você lembra da história? E eles se levantam contra Israel. Eles se levantam contra Israel nesse monte, nesse lugar, em Refidim. E quando nós pensamos sobre isso, nós começamos a entender uma coisa. Ou Israel luta, ou Israel se entrega. Ou Israel vai para a batalha, ou Israel abre mão daquilo que Deus tem para ele. Porque só vai chegar na terra prometida aqueles que lutarem. Estou falando no contexto de Israel. No contexto de Israel, só vai chegar à terra prometida se vocês lutarem. E Deus nunca deu nada de mão beijada para a gente, não porque Ele não pode, não porque Ele não tem amor para isso. Mas é que, na verdade, também Ele olha para nós e vocês também têm que viver, vocês também têm que ser usados, vocês também precisam exercer, fazer suas escolhas. Vocês precisam lutar, vocês precisam acordar às 5 horas da manhã. Senão seria muito fácil a gente ser crente, seria muito fácil fazer parte do povo de Deus, se a gente tivesse que ficar dormindo até meio-dia e Deus dá tudo. Ainda me lembro de um colega do irmão que falou assim para mim assim, eu vou viver do ministério, o Senhor vai me sustentar. E aí quando ele casou, a primeira coisa que ele fez foi, viu a necessidade de ter que trabalhar, porque as coisas não caíam do alto. O Senhor falou, vai ter com a formiga preguiçosa, vai trabalhar, vai acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, então teve que trabalhar, né? Porque seria muito fácil. Mas quando vem o ataque dos amalequitas, eu destaco algo muito importante nesse texto que fez toda a diferença nessa guerra. Israel venceu essa guerra. Israel lutou essa guerra e venceu essa guerra. Mas tem algo aqui que me chamou muita atenção. Primeiro foi que Moisés dá ordem a Josué. É uma das poucas vezes que aparece Ur e Josué juntos. Ur, por exemplo, é citado 3 vezes na Bíblia. Josué, depois você vai conhecendo a história dele e vai avançando. Mas Deus dá
essa batalha acontece na vida de Israel, e Moisés dá uma ordem a Josué: separa os homens e vai para a batalha. Aí que interessante, porque a gente precisa ir para a batalha. O povo precisa batalhar. O povo precisa cair para dentro. E qual era a batalha? Enfrentar o exército. E qual era a batalha? Era espada contra espada, lança contra lança, carros contra carros, luta, brigas, né? No contexto dali, as armas que eles tinham contra as armas que Israel tinha. Então Moisés chega para Josué e fala o seguinte: vá, você junta a galera e vá. E aí a primeira coisa que eu pensei nesse texto é: nós estamos sempre numa guerra, e nós temos sempre que correr atrás. E aí eu pensei na atitude de Josué. Porque Moisés falou assim: olha, você vai, junta a galera e vai. Josué teve uma atitude de obediência, de ir para a batalha. Nós vemos nesse texto que Josué não questiona Moisés. Josué não fala, não fica com medo. Tem coisas, irmãos, que não cabe mais ao povo de Deus. Tem coisas que não cabia mais àquele povo ali. Josué, por exemplo, não teve medo. Josué, por exemplo, é aquele mesmo de quando ele sobe junto com os espias, que eles vão olhar a terra, e ele volta com um diagnóstico igual ao de Caleb. A terra é grande, o povo é grande, mas o Senhor deu a nós. Diferente daqueles 10 espias que chegaram e falaram: olha, Moisés, isso é loucura. É loucura a gente invadir esse lugar. Mas Josué e Caleb mantiveram o mesmo discurso. Então não tiveram medo quando viram a terra prometida. Não tiveram medo quando viram que as promessas de Deus estavam logo após uma batalha. E da mesma forma, quando não tiveram medo, como não tiveram medo lá atrás, agora ele também não tem medo. Ele vai para a batalha. E eu estou dizendo de uma batalha de mão armada. Estou falando de uma batalha de mão armada. Estou falando de uma batalha física. Estou falando de um momento em que Josué tem que ir para frente de batalha. E aí você pensa comigo que nós, como crentes, nós como servos do Senhor, nós estamos em guerra. Qual é a nossa guerra hoje? Espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra não é contra o ser humano. A nossa guerra é contra as hostes espirituais que atuam nas regiões celestiais. Essa é a nossa guerra. E nós não podemos fugir dela. Josué não fugiu da sua guerra. Josué não fugiu, não teve medo. Josué teve obediência. O princípio de uma coisa é clara aqui na vida de Josué: obediência. A palavra do Senhor diz que ele vai, junta os homens, mais ou menos uma quantidade muito boa para encarar esse povo. Uma quantidade boa que faça frente. Mas a Bíblia diz que ele não retrocede, ele não tem medo, e ele vai para a batalha. E nós aprendemos com Josué que a vida é feita de batalhas. Se alguém quer conquistar alguma coisa, precisa correr atrás. Se alguém quer chegar em algum lugar, precisa correr atrás. Louva a Deus pela tua vida se você entende assim. Se você pensa, por exemplo, que você vai ganhar alguma coisa do governo, esteja muito enganado. Se você acha, você pode até ganhar. Você pode até ganhar uma ajuda. E às vezes é necessário sim. Mas se você pensa que aquilo vai te sustentar, que aquilo vai cuidar de você, você está enganado. Mas louva a Deus se você pensa que você precisa ir para a batalha. Louva a Deus que você precisa
pensa que você precisa avançar. E Josué vai e obedece. Só que Moisés dá uma palavra para ele: eu não estarei nessa batalha. Vocês vão e eu não vou para a batalha com vocês. Isso aqui me traz um outro ensinamento. Nem todo mundo faz a mesma coisa no reino de Deus. Cada um tem a sua função. Dizer para você que Moisés não era um guerreiro para uma guerra, eu estou te enganando. Porque se tem um cara que foi bom de briga, foi Moisés. Matou um egípcio. Se você olhar para Moisés, Moisés era o cara bom de briga. Quem foi conversar? Quem foi falar com o faraó? Moisés. Quem foi mostrar o poder de Deus a faraó? Moisés. Então Moisés não era aquele frouxo que ficava dentro de casa e deixava o povo se quebrar, não. Simplesmente ele disse assim: olha, eu não vou com vocês. Nessa batalha, você vai juntar essa galera e você vai lutar com eles. Aqui fica também muito claro a abertura de espaço para Josué. Porque Josué aprendeu a dirigir um povo. Vamos parar para pensar comigo? Que ele tem que agora organizar uma frente de batalha. Como é que organiza uma frente de batalha? É você jogando todo mundo ao mesmo tempo? É você pegando e falando: olha, não, você vai todo mundo pela frente aqui, e quando os amalequitas vierem, o que vocês fazem? Você só ataca a lança. Ou então você só enfia a espada. É assim? Moisés também sai de cena para chamar Josué a responsabilidade. Josué, é hora de você, vai lá, junta o povo e vai brigar, e vai lutar. E Josué tem que aprender a organizar, Josué tem que aprender a levar um povo na batalha. Olha que coisa interessante, era Deus trabalhando na vida de Josué, irmão, para assumir o povo. Porque você aprende num pouco, e Deus vai te honrar no muito ali, verdadeiramente. Ele vai te colocar diante daquilo que Ele quer. Então Ele prepara no pouco, você é fiel no pouco, porque você não tem medo, porque você não desobedece, e Ele vai te colocar aonde Ele quer, e vai te usar como Ele quer. Foi assim que Deus fez na vida de Josué. E olha, Moisés saindo de cena, e agora chegando, dando a oportunidade a Josué: vai lá que você vai lutar, vai lá que você agora vai diante desse povo, e diante desse povo você vai lutar com eles lá. Aí, eu entendi uma coisa muito clara. Moisés abre espaço para Josué crescer. No reino de Deus sempre é assim. No reino de Deus é sempre um abrindo espaço para o outro. No reino de Deus é sempre você dando oportunidade a alguém. No reino de Deus é sempre você deixando alguém. Né? Eu me lembro do meu pastor conversando comigo, ele falou assim: uma das coisas que você vai aprender é que ministério pastoral não tem nada a ver com concílio. Concílio, os pastores perguntam, você responde o que eles querem ouvir, e aí está tudo bem. Depois o ministério pastoral é na prática. Quando você botar a cara tua para bater, você vai ver que o ministério pastoral você vai aprender na prática. Nem eu passando as minhas experiências para você vai servir para você. Você vai ter as suas experiências. Você vai crescer de acordo com aquilo que Deus vai colocando na tua vida. Foi igualzinho Deus fez com Josué. E Moisés abre o espaço. Só que, quando Moisés chega para ele e diz: vá para a batalha, para onde que Moisés foi? Para cima do monte. Para cima do monte. Fazer o que no monte? Interceder por um povo que estava na batalha. Interceder por um povo que estava na frente de batalha. Eu disse para você que todo mundo tem espaço no reino. E todo mundo tem
tem a sua atividade no reino. É possível dizer para você que teve gente ali, teve uns homens que, falaram assim, não, eu não quero ir para a batalha. E também não foram orar. E também não se desenvolveram a interceder, não perceberam a importância de interceder. Mas a Bíblia diz que Moisés fala para ele, Josué fez como Moisés falou, e ele diz assim, amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Ou seja, ele vai para o monte interceder pelo povo que está na batalha, mas a autoridade tinha sido dada a Moisés para liderar o povo. Então, quando ele olha, ele vê o povo na batalha, a Bíblia diz que ele estende as suas mãos, com o cajado levantado, com a vara levantada, e o povo começa a vencer. Quando ele cansa, eu já vou falar sobre isso, o povo começa a perder. Mas aí, tinha ainda duas pessoas com Moisés, que não queria tomar o lugar de Moisés. Teve uma hora que Arão errou lá atrás, começou a questionar a liderança de Moisés, mas nesse contexto aqui, Arão estava bem centrado. E Arão olhou e viu Moisés subir. Então nós vamos também o quê? Subir. E vamos ficar lá com Moisés. Arão e Ur. Ur só é citado 3 vezes na Bíblia. Quando você olha esse homem. Mas parece dar a entender que Ur era o terceiro na geração. Era Moisés, Josué e Ur. Porque tem os pontos que o Champlin vai dizer isso muito claro. Ele diz o seguinte, porque os pontos principais, nos momentos principais, esse cara está presente. Parece que ele era o terceiro. Parece. Estou dizendo que é. Nem o Champlin dizia isso. Mas aí, Moisés vai lá interceder. E quando ele levanta a mão, o povo começa a vencer. Quando a mão pesa, o povo começa a perder. Só que você tem ali 2 homens, Arão e Ur, atentos, com o Espírito Santo de Deus mostrando a eles o que estava acontecendo. Eu começo a entender uma coisa assim, tem gente na batalha, tem gente liderando e tem gente atenta. Atento espiritual. Porque ele começou a perceber que quando Moisés baixava a mão, o povo perdia. Quando Moisés começava a fraquejar nas suas mãos, o povo começava a bater. Era tipo assim, acho que você já viu esse filme em algum lugar. Eu não lembro de ter visto esse filme. Provavelmente lá na Record já passou. Mas é tipo assim, as mãos levantadas de Moisés e o povo batendo e batendo nos amalequitas. E mata 1, mata 10, mata 20, mata 30. Aí daqui a pouco Moisés vai, arria suas forças, e daqui a pouco o povo começa a perder 10, começa a perder 20, começa a perder 30, e Arão e Ur olham espiritualmente o que está acontecendo. Tem uma posição diferente. Moisés está baixando a sua mão, o povo começa a perder. Então o que a gente vai fazer? Vamos levantar a mão dele. Então tiveram uma ideia de pegar e colocar Moisés sobre uma pedra, e um de um lado, o outro do outro, segurando as mãos de Moisés para que o povo ganhasse, para que o povo vencesse. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque a gente olha esse texto assim, poxa, pastor, foi uma história muito bacana. Mas eu estou falando não só de pastor, não estou falando só de líder, eu estou falando daquilo que você pode juntar com alguém para que o povo vença. Quando você olha para Moisés sendo acudido por Arão e por Ur,
significava o quê? Comunhão e união. Se ele perder, se Moisés perder, se o povo perder, a derrota é nossa. Agora, se o povo ganhar, a vitória também é nossa. Então, assim, é algo muito bacana você ver a comunhão de Uri e de Arão, porque sabia que ali naquele momento o povo estava perdendo e eles podiam fazer alguma coisa. E aí tem gente que vê o povo perdendo e não quer fazer nada. As coisas estão acontecendo e o povo não quer fazer nada. E ainda tem aqueles que ainda vão reclamar. Moisés, era melhor ter morrido no Egito. No Egito eu tinha água. Agora, se você me tirou do Egito, prefere comer coisa do Egito, beber coisa do Egito. Agora você me tirou daqui, Moisés, eu não tenho nem aonde morrer. Lá eu tinha cemitério. E aí prefere reclamar. Mas aí você está olhando você está olhando Arão, que, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Parece uma coisa muito simples, mas é muito espiritual. A batalha comendo solta, e você daqui vendo as coisas acontecendo e você não se mexer. Primeiro que eu vou te dizer uma coisa muito clara. Tem alguns sentimentos que a gente pode ter na obra do Senhor. Sentimento de indiferença. Tá tudo, as coisas não estão bem, e é uma coisa que a gente pode desenvolver pela obra do Senhor. Indiferença. Sabe o que quer dizer indiferença? Não estou nem aí. Já estou salvo, deixa as coisas do jeito que está. Esse é um sentimento de indiferença. Agora você também pode desenvolver um sentimento de inconformismo, ou melhor, conformismo. Quando você se conforma com aquilo que está acontecendo. Está tudo bem. Se tem alguém mais incomodado com a igreja aqui, sou eu, no bom sentido, de que eu não estou satisfeito com o jeito que está. E eu preciso fazer o que eu posso fazer para que as coisas avancem. Então aí eu tenho as minhas batalhas. Quais são as minhas batalhas? Orar, buscar, me preparar, aconselhar, fazer o que tem que fazer, ir aonde eu posso ir, fazer o que eu posso fazer, colocar a mão onde eu posso colocar a mão, ministrar aquilo que Deus tem colocado para ministrar, botar a mão, entrar na batalha. Eu preciso vestir a camisa desse povo chamado Israel, para eu ter a alegria de dizer que faço parte dele. Porque tu sabe quando o jogador de futebol vai jogar e ele veste a camisa não passa do pescoço? Ele nunca vai ser feliz, ele nunca vai se alegrar com aquele lugar onde ele está. A camisa precisa descer e a gente precisa vestir a camisa do time. A gente precisa vestir a camisa da igreja, a gente precisa vestir a camisa do povo de Deus, do nosso povo, porque a tua derrota é a minha derrota, a tua vitória é a minha vitória, e a minha derrota é a tua derrota também, e a tua vitória, e a minha vitória é a tua também. E aí você olha, Arão e Ur subiram para o alto do monte junto com Moisés, e aí eles colocam uma pedra. Eu volto a dizer, parece muito simples. Uma pedrinha que você coloca, não para ninguém tropeçar, mas uma pedrinha que você coloca significa aquilo que você pode fazer. Uma pedrinha que você coloque, segurar o braço de alguém, segurar o braço de um líder, você vai estar fazendo muito no campo espiritual. Você vai estar ajudando muito a tua igreja, o teu povo. Aí a gente pode pensar, qual seria a atitude de Josué? Qual seria a tua atitude se fosse você no lugar de Josué? Josué poderia ter feito o seguinte: Moisés, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou porque se você não for, eu não vou, porque você tem que estar o seu primeiro. Mas o cara já tinha trabalhado, já tinha feito. Qual seria a atitude? Qual seria a tua atitude no lugar de Ur e no lugar de Arão? Quando vê as coisas que não estão bem e você sabe qual é o caminho.
Moisés, na verdade, está intercedendo e Ur está ajudando na intercessão. É só você olhar. A intercessão era Deus levantando a mão, abençoando a vida do povo, e o povo vencia. Quando ele baixava a mão, deixava de abençoar o povo começava a perder. Então estava ali Ur e Arão com o desejo de fazer aquilo que eles podiam fazer. E eles estavam também intercedendo a Deus pelo povo. O que eles podiam fazer, eles estavam fazendo. Se fosse você no lugar de Arão e Ur, quando você olha alguém, por exemplo, que está perdendo a batalha, que está em dificuldade, qual tem sido a tua posição? Levantar os braços? Ou ter um sentimento de indiferença, ou passar ao largo, ou então não olhar com olhar de misericórdia? Porque Ur e Arão estavam olhando ali assim: Moisés, esse povo vai perder. Quantos homens nós vamos precisar perder? Então vamos aqui, vamos fazer o que nós podemos fazer. Vamos aqui pegar, colocar as mãos, vamos aqui pegar e orar, vamos aqui levantar as mãos, vamos se juntar. Moisés, você não está sozinho. Moisés, eu estou aqui. E o povo vai vencer, e o povo começa a vencer. Mas sabe por quê? Porque tem Josué, tem Arão, tem Ur, tem Moisés no meio do povo. Tem Moisés, tem Arão, tem Ur, tem Josué no meio do povo. A grande questão é, se nós somos esses que estão dispostos, que estamos dispostos a dar a nossa vida, a doar o nosso melhor, a interceder, a continuar. A palavra do Senhor diz, versículo 14, versículo 13, melhor falando. Diz a palavra do Senhor no versículo 12. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Você só consegue chegar em algum lugar com ajuda. Ninguém faz nada só. Ninguém anda sozinho nesse reino. Nem Moisés, nem Josué, nem Davi, nem eu, nem você, ninguém vai fazer nada sozinho. A gente fala, irmãos, desse momento aqui, parece clichê. Às vezes as pessoas falam assim, pô, já ouvi tanto disso. O problema não é ouvir, o problema é colocar em prática. O problema não é ouvir, o problema é você fazer diferente. Isso daqui é uma coisa muito clara. Até o pôr do sol. Até o pôr do sol eles ficaram ali, olha, segurando as mãos de Moisés. Aí às vezes a gente fala de uma comunhão que a gente precisa viver, mas a gente não vive. A gente precisa juntar força, sabe por quê? É o mesmo povo. A gente fala, né? Que o pastor tem autoridade para falar. Irmãos, venda a quentinha do outro departamento. Compra a quentinha do outro departamento. E entra ano e sai ano. Não é meu departamento, eu não compro. Vamos fazer uma cantina para um departamento A. Não passo perto da cantina. Vamos comprar isso para a igreja, mas não sou eu que vou usar, então não vou contribuir com a obra. É uma das coisas que acontece aqui, que eu vou falar muito claro. E aí, de umas coisas que eu tomei decisão mesmo, serve para cargo nenhum. Se A está na frente, eu não boto a mão, então não vai botar a mão em nada. Porque tu sabe por quê? Isso não é comunhão. Isso não faz parte de uma igreja. Isso não faz parte de um povo. Jesus falou, quando os fariseus falaram para ele assim, o Senhor expulsa demônio pelo poder de Beelzebu. Aí ele falou assim, uma casa dividida não subsiste.
É isso aqui que eu aprendo. Uma casa dividida não subsiste, uma casa onde não há uma comunhão, uma casa onde não há todos por um por todos. Aonde que vai? Aonde que iria o povo de Israel se esses irmãos aqui abrissem mão daquilo que eles tinham na mão para fazer? Aonde iria Israel? A gente fala justamente para atentar, porque se não tem o Ur aqui e não tem o Arão, o povo ia perder essa batalha. Eu vou falar para vocês uma coisa, não se espante não. O povo de Israel teve que perder batalhas. O povo de Israel poderia ter perdido essa batalha aqui e não seria nada demais. Mas quando Deus olhou e viu, por exemplo, esses dois aqui, honrou a ação de Ur e de Arão. É por isso que Deus diz, cara, e é muito claro, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É precioso, como é precioso. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Olha como é que é precioso. Deus, toda vez que vê uma união, Ele abençoa. Só teve uma união que Ele não abençoou, duas. Eu vou citar para você entender muito claro. Primeiro foi a Torre de Babel em Gênesis capítulo 11. Quando o povo pensou em construir uma torre que chegasse até os céus. E o Senhor falou, lá de cima, desçamos e confundamos, porque eles são um. Isso trouxe tristeza ao Senhor. Então desçamos e confundamos, porque esse povo é um. E aí confundiu-se as línguas. E um pedia argamassa, outro dava pedra, outro pedia a colher, outro dava a enxada. E as coisas não conseguiram andar, de forma que eles foram destruídos e não conseguiram construir a torre. E nesse texto teve uma grande união, mas não agradava ao Senhor. Uma outra união que Deus não se agradou. E aí foi dentro de casa. E aí foi top. Foi Ananias e Safira. Os mentirosos. Os que mentem dentro de casa e mostram uma coisa fora de casa. Barnabé tinha comprado um terreno e chegou aos pés dos apóstolos, está aqui o valor do terreno. Toma. Os apóstolos receberam porque era o início da igreja, tinha que avançar. Aí vem Ananias e Safira. Eu fico imaginando a conversa deles dentro. O que a gente vai falar? A gente vai mentir, né? Então vamos mentir. Então a gente diz que comprou o terreno por tanto e dá tanto. E aí, então tá bom, beleza. Vai acontecer, ninguém vai perceber nada. A união deles era tão grande que Ananias e Safira chega. Não, acho que foi ela primeiro, né? Oi? Ele primeiro, é verdade, ele primeiro. E aí? Ó, nós compramos o terreno por X, vendemos o terreno por X, está aqui o valor. Aí Pedro olha para ele assim, seu cara de pau. Mentiste não aos homens, mas ao Espírito Santo. Puf! Aí vem a outra lá, com aquela união. Tem marido e mulher que morrem junto, na mentira. Isso aqui é um exemplo clássico. Morre junto na mentira. Agarra na mentira, mente para todo mundo e vamos embora. Aí o Senhor olhou para ele assim, para ela. E aí? O que foi? O que aconteceu? Não, nós vendemos o terreno por X, está aqui o valor. Aí, está aí o corpo do teu marido. Você vai para o mesmo lugar que ele. Toma. União que não agradou o Senhor. Pelo que eu lembro, são os únicos dois textos assim que eu posso dizer para você que foi claro. A união estava perfeita. Só que havia, no primeiro texto de Gênesis capítulo 11, Torre de Babel, havia soberba. Havia exaltação humana. No segundo, havia falta de verdade. No segundo, ganância e aparência enganosa. Aí o Senhor, só nesses dois momentos aqui eu já posso pensar com você como Deus se atenta para uma comunhão, para
para uma união no povo. Mas naqueles dois textos, Deus pega e acaba com a graça deles. Mas aí você olha para esse texto aqui, você está vendo Arão e Hur juntos, no mesmo propósito, com Moisés. Enquanto isso, está Josué lá embaixo. Cara, Deus deu a batalha, Deus deu a vitória, então vamos embora. Passa a espada um, passa a espada outro, e vai. E às vezes começa a sentir a vontade de parar e começa a cansar, e Deus começa a tocar na vida de Hur, de Arão, levanta as mãos de Moisés, e o povo continua, e as forças são renovadas, e as coisas vão acontecendo até que chega o pôr do sol, e eles terminam de exterminar os amalequitas e vencerem aquela batalha, porque se uniram, porque estiveram no mesmo propósito. E é interessante, irmãos, que você olha, é um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Arão não quis ser líder. Hur não quis estar no lugar de Moisés. Moisés não queria, naquele momento, estar no lugar de Josué. E nem Josué queria estar no lugar de Moisés. Josué vai assumir o governo de Israel, o reinado de Israel, como líder de Israel, melhor falando, quando Moisés morre. Porque o Senhor sepulta Moisés, você vai ver isso lá, e depois de Moisés, o Senhor chama Josué. Meu servo Moisés é morto, agora é com você. Não temas, não te espante. Assim como fui com Moisés, Josué, serei contigo. Tu imagina Josué falando assim, poxa, é verdade. Eu vi isso. Eu vi Deus pegando, usando a vida de Hur, usando a vida de Arão. E eu vi Deus com Moisés. Então, se Deus está falando que vai estar comigo como esteve com Moisés, irmão, tem para onde correr. A palavra do Senhor mostra que ele chega no final da tarde, ao pôr do sol, e vence os amalequitas. E aí, Moisés dá duas diretrizes aqui que eu pensei que eu posso destacar ainda. Primeiro, versículo 14, então o Senhor disse a Moisés, escreva isso para minha memória no livro e repita-o a Josué. Fale a Josué o que aconteceu. Escreva esse texto para a memória. E diz o Senhor, para a memória num livro, mas fale a Josué, para que Josué não pense que foi ele, mas para que Josué lembre que tinha o Senhor cuidando dele. Para que Josué não pense que foi ele, mas fale a ele o que aconteceu. E aí Moisés edificou no versículo, porque eu vou apagar totalmente, versículo 14 ainda, totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés faz algo que eu penso também, que muito me edifica nessa noite. Moisés edificou um altar, ele deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Você sabe o que é isso? O Senhor é a minha bandeira é quando o Senhor vai à frente da batalha. Sabe aquele cara que vai na frente, direcionando? Sabe aquela pessoa que vai na frente, direcionando a batalha? Sabe aquela pessoa que vai lutando, pelejando por alguém? Moisés reconhece que, irmãos, ainda que Arão orasse, ainda que ele intercedesse, o poder veio do Senhor. Não foi de Moisés, não foi do povo de Israel, não foi das habilidades de Josué, mas foi do Senhor. E ele diz assim, o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. O Senhor é aquele que foi à frente, o Senhor foi aquele que deu a vitória. O Senhor foi aquele que sustentou o seu povo na hora da batalha. Louvado e exaltado seja o Senhor. E ele levanta um altar. O Senhor é a minha bandeira. Por que que Deus mostra isso para nós?
E tem alguns altares que recebem nome. Esse é um. É para que a gente não lembre e não pense que é nas nossas forças, mas é o Senhor que dá a vitória. É o Senhor que dá a vitória sobre os amalequitas, é o Senhor que dá a vitória sobre o inimigo das nossas almas. É o Senhor que nos usa e que nos abençoa. É o Senhor que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para esse texto, eu tiro algumas lições. Não fuja da batalha como Josué não fugiu. Cai para dentro. Não abra mão de lutar. Josué não abriu mão de lutar. Segunda aplicação que eu tiro nessa noite é: fique atento, tenha olhos espirituais, interceda pelo teu povo, una força ao teu povo, una força à tua liderança. Estou não só falando de pastor, não, estou falando do seu líder, do seu departamento. Una força à tua família, porque é teu povo, que é a tua casa, teu sucesso é o sucesso dela. O sucesso teu é o sucesso da igreja, o sucesso da igreja é teu sucesso. Então, una forças, una orações, una com o teu líder em oração. Una com o seu irmão que está em dificuldade, que muitas vezes as forças dele estão acabando. Mas pode ser você, uma pessoa do lado, que vai levantar a mão dele. Sabe, irmãos, nós temos a certeza de que quando nós fazemos isso, Deus olha para nós e vê um povo unido. E vê um povo diferente. Toda vez que o povo de Israel se unia e se voltava para Deus, Deus dava vitória a esse povo. Esse povo fazia coisas inimagináveis. Esse povo foi capaz, irmãos, de despertar em Deus o desejo de matar todo o Israel, todo o povo do Egito, todo o exército dos egípcios, de Faraó, afogado. Porque esse povo se junta, esse povo se une, esse povo é um. Então, quando nós olhamos, eu tiro a aplicação nessa noite: levante bandeira. Levante bandeira e reconheça que o Senhor é a força. Do Senhor vem a nossa força, é Ele que é a nossa força. E faça, irmãos, como fez Moisés: levante um altar. Reconheça sempre o Senhor na sua vida. Ainda posso citar o texto de Isaías para o segundo ponto. Isaías capítulo 40 diz: um ao outro ajudou. É o seu amigo, disse: esforça-te. Levanta, vamos juntos. O Senhor é minha bandeira, o Senhor é a tua bandeira. Se tem uma pessoa que é inimigo nosso, é o inimigo das nossas almas. O resto está no mesmo barco. Se esse barco afunda, você afunda junto. Que Deus nessa noite possa ministrar no teu coração e você possa fazer parte desse povo e ser usado como foi Josué, como foi Arão, como foi Ur e como foi Moisés na sua liderança. E o Senhor deu vitória. Que Deus te abençoe. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus por tudo que nós ouvimos nessa noite. Eu quero só fazer uns anúncios rápidos. Ainda pode deixar na live, tá bom? Papai já vai orar já. Às vezes eu penso que eu estou em casa. Menina da mídia, irmã Andressa, deixa ainda na live. Papai, oh meu Deus. Quer compartilhar com todo mundo aqui no microfone? Então tá bom. Então fala que eu vou fazer essa oração. Aleluia. Conseguiu, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Deus abençoe. Vou estar orando no final, tá? Irmãos, aos irmãos que colocaram o nome aí para fazer curso,
né? A ideia é começar na primeira semana de março, logo após esse período aí da festa da carne, né? A gente vai estar começando as aulas. A ideia é que a gente já comece pagando, tá? 60%, 50% já começa pagando. Mas a ideia é se organizar aí terças e sextas-feiras. Então vamos ver se quem tem reunião da MCM vai ser segunda? Então vai ser terça e sexta. A irmã Sônia tinha falado isso comigo lá em casa. Foi isso mesmo, que ela estava pensando em fazer isso. Tem algumas irmãs que não podem estar na terça, né? Então, e aí a gente já vai começar. Mas deixa eu dar uma palavra muito clara para os irmãos. É para meter bronca. Tá? Eu já tenho, acho que tem pelo menos umas 10 a 12 pessoas que eu vou estar entrando em contato e a gente já vai cair para dentro. É oportunidade. Duvido você encontrar um lugar aí, um menino aqui no Metrópole, e ele não tá caro, é R$160 por mês. Não está caro. Não está caro. Porque te ensinar uma coisa, ensinar um instrumento, ensinar a cantar, né? É para quem tem talento, para quem trabalha na área, né? E aí a gente está fazendo aqui com muita alegria, por R$120. Metade da igreja vai pagar. Né? Mas eu não gostaria que começasse. Ah, pastor, comecei, mas agora eu vou desistir. Fica até o pôr do sol. Vai até o pôr do sol. Qual é o pôr do sol? Sugo máximo. Fica 1 ano, 2 anos estudando. Junto, na parceria com a igreja, né? Isso nem tem em todo lugar, não. Posso falar para você, tem igreja que... Tem igreja que não abençoa ninguém, não, irmão. Cada um por si, Deus por todos. Igreja grande, não estou falando de igreja pequena, não. Estou falando de igreja até com mais posse do que a nossa. Não tem esse negócio, não. Mas eu acho que isso daqui é um incentivo. Né? Como eu acho que, por exemplo, o ministro Rafael juntando uma galera aí que vai cantar, como é que a gente cresce? A gente vai crescer. E essa é a ideia. O pastor olha, o pastor às vezes está igual treinador de futebol. O que esse cara pode fazer? Qual a posição que ele pode jogar? Ah, ele gosta de jogar aqui, então tá bom. Então aqui é a hora de investir nele. Vai lá. Vai cantar melhor, né? Vai pregar melhor. E aí a gente vai crescendo, né? E a gente vai melhorando cada dia mais. E eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para você que quer cantar, para você que quer fazer algum instrumento. Tá bom? Então valorize, porque eu tenho certeza que Deus está abrindo as portas para você aqui nesse lugar. Quem não me deu o nome ainda, eu preciso que dê nome rápido. Vou fechar a lista e ó. Aí a gente vai começar. Tá? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu falei de uma posição de Ur e Arão. Amanhã, você vai fechar um acordo comigo aqui agora, 7h30 da noite. Você vai estar em oração pelo caso de paz que está acontecendo. É o primeiro caso de paz. Ah, senta aí. Ainda não terminei. Não. Lembrei outro. Deu 9 horas agora. Não tem jogo do Flamengo, né? Eu sei que você não quer sair correndo para ver jogo do Flamengo. Eu também não quero não, que não tem problema com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A igreja está em franco movimento de evangelismo. Ah, pastor, a gente vai sair todo mês para fazer evangelismo na rua? Não. O evangelismo nosso vai ser pontual. Vou fazer agora um em março. Em março, nós temos aí no 3º sábado o evangelismo. Eu conto com toda a igreja. Mas você pode e deve, né? Você pode e deve fazer um casa de paz e estar participando dos cultos nos lares. Nós teremos culto no lar na casa da irmã Maria Lúcia, sem ser amanhã, a outra quinta-feira, né? E nós estamos tendo casa de paz lá na casa da Jocilene e do Adailton, lá em cima, lá perto da casa da irmã Isabel. A ideia é sempre um líder em treinamento
e algumas pessoas de apoio. 2 pessoas no máximo. Na verdade, a gente vai chegar no ponto de só ter 2 pessoas fazendo casa de paz. E quando é que você pode fazer casa de paz? A hora e o momento que Deus te permitir. Você só vai fechar 6 encontros com a pessoa e uma vez por semana você vai se encontrar com ela. Pastor, posso fazer casa de paz na igreja? Não. Posso fazer casa de paz em casa? Na tua casa? Não. Você pode fazer casa de paz aonde? Na casa da pessoa. E casa de paz é para não convertido. Levantou a mão aqui, aceitou Jesus? Dali é só estudo, preparação para o batismo. Certo? Preparação para o batismo, que hoje a gente já vai começar agora, né, os irmãos aí que se converteram, que já querem batizar, vamos começar agora, né, vou começar a classe com eles. Então, nesse caso, a gente não faz mais casa de paz. Agora, o não convertido que é alvo do casa de paz. Irmãos, é tão simples o estudo que qualquer um pode ministrar. Simples, simples, simples. A única coisa que eu vou pedir, que eu vou exigir como pastor, com muito carinho, é que não mude o estudo. De tão simples que é, melhor para você aplicar, ou pedir para você, não mude o estudo. Ah, hoje eu não vou dar estudo do Casa de Paz, não. Hoje eu vou abrir um texto e vou pregar no texto. Não tem nada a ver isso. Vai seguir o estudo que está lá no Casa de Paz, certo? São 6 estudos, melhor falando, que a gente vai ampliar para 6, né? Estava olhando a apostila, muito boa, mas é muito simples e é direto. 45 minutos, 1 hora no máximo na casa da pessoa. Boa noite, Deus abençoe. Semana que vem a gente está de volta. Terminou 5 semanas? Terminei. Se converteu? Não. Se não se converteu, irmão, você foi lá e fez a tua parte. Você plantou o quê? A semente. Você plantou a semente, certo? Pode esperar que virá fruto dessa semente. Pode não ser na mesma hora. Pode não ser na mesma semana. Mas pode ser que daqui a um tempo os frutos virão. Eu estou esperando o fruto daquele Casa de Paz que a gente fez lá e eu tenho certeza que eu vou colher. Já teve. Isso. Elaine, mas eu quero para cá. Quero Carmen Rui aqui. Né? Que nós fizemos um Casa de Paz com Carmen Rui e foi uma coisa linda. Né? E você pode pensar assim comigo assim, pastor, quem é que vai fazer? Todo mundo. Quem que vai fazer o Casa de Paz? É só um grupo? Não. Simplesmente, como surgiu o Casa de Paz logo agora, eu tive que acionar. Eu falei, não vou perder a oportunidade. Então, aí eu peguei e falei, Fábio, assuma o Casa de Paz, porque o Fábio já tinha feito comigo. Não foi isso? O Fábio já tinha um líder em treinamento comigo. Agora eu nem meto mais a mão, agora é ele que ministra. Né? E lá no Rui e na Carmen foi isso que aconteceu. Então, a gente vai dar oportunidade. Pastor, tenho eu e meu irmão, que é de outra igreja, quero fazer o Casa de Paz. Ok, não vejo problema. Mas é seguir o que está ali. É um estudo rápido, simples, e você está plantando a semente aí para colher mais à frente. Tenho certeza que Deus vai usar. Quando nós formos sair agora em março, nós vamos sair, vamos evangelizar no sábado, 4 horas da tarde. Vamos sair, espero que o sol esteja mais ameno, né? Mais brando. E depois vamos encerrar com o ar livre. Nisso que a gente vai fazer, as pessoas vão procurar, olha, posso ter uma oração com você durante a semana? Oferecer Casa de Paz. Ah, pode, eu gostaria. Então, irmão, já é 2 pessoas indo para lá. Você e mais um indo para lá, para fazer esse Casa de Paz durante a semana. Qual é o horário, pastor, que a gente pode fazer o Casa de Paz? A hora que o dono da casa quiser. E se você tiver disponibilidade. Se você tiver disponibilidade na parte da tarde, faça o Casa de Paz na parte da tarde. E libera a tua noite. Pastor, eu tenho que fazer o Casa de Paz na quarta-feira. Vá fazer o Casa de Paz, não vem para a igreja. Tem que fazer o Casa de Paz no domingo. O cara falou que só pode ser na hora do culto. Não perca a oportunidade. Vai lá e faça o Casa de Paz. Né? Agora, se Deus der outro dia, não perca também a oportunidade. Tá bom?
essa é a temática aí que a gente está trabalhando. Eu gostaria de contar muito com você. E domingo, quem puder estar aqui, esteja, que eu vou pegar aquela apresentação que tivemos lá, do Casa de Paz, e vou colocar aqui e vou explicar melhor o Casa de Paz por etapa. Então, se você estiver aqui, você vai entender um pouco melhor Casa de Paz, tá bom? Deus abençoe. Agora sim, vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecer. Qual o nome da sua, que está com Daniele, né? Sua sobrinha, né? Isso. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite em que adoramos o Senhor, adoramos o seu nome. Muito obrigado porque estamos reunidos como povo do Senhor, em comunhão, em união. Acrescenta-nos, ó Deus, a tua presença cada vez mais, e que esse lugar seja cheio, ó Deus, da tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Queremos agradecer por tudo que ministramos, fomos ministrados nessa noite, e pedir ao Senhor que o Senhor nos leve em paz debaixo das tuas mãos. Mas também, Senhor, nessa noite queremos agradecer ao Senhor pela vitória da Michele, que é a vitória da irmã Conceição, a vitória do Adalto, que é a nossa vitória, Senhor, por ela ter recebido, ó Deus, essa cadeira, ó Pai, que vai servir, vai ser muito útil para ela, que poderosamente o Senhor venha abençoar, ó Deus, essas pessoas que doaram, que abençoaram a vida da tua filha, e que em nome do Senhor Jesus ela faça bom uso, Pai. Mas acima de tudo, Pai, que o Senhor marque um encontro de salvação com Michele. Cuida dela, ministra o coração dela, e que a tua boa mão esteja sobre aquela casa. Nós te pedimos, te agradecemos. Também te pedimos, ó Deus, pela Daniele, ó Pai, a sobrinha da tua filha. O Senhor a conhece, o Senhor formou antes, ó Deus, que ela tivesse forma, o Senhor já a conhecia. Então o Senhor é poderoso, Pai, para tirar todo câncer, todo tumor, ó Deus, da vida da tua filha. Então apresentamos ela em tuas mãos. Entra com providência na vida de Daniele, ó Deus, tome tuas mãos, e que o Senhor dê a cura. O Senhor é a cura, o Senhor é poderoso para curar, para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Também quero entregar a vida de Tamires, ó Deus, em tuas mãos, que ela se recupere o mais rápido possível, Pai, e tenha alta daquele hospital. Toma a vida do José, a vida da diaconisa Jusceia, ó Deus, traga conforto, consolo nesse momento, e que em nome do Senhor Jesus, o mais breve possível, a gente veja Tamires fora daquele hospital. Ministra também ao coração dela, Pai. Ó Deus, fala com ela. Eu sei que tem uma semente plantada ali, Pai. Eu sei que a tua palavra ela conhece, e eu sei que o teu Espírito Santo pode ministrar naquele coração. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Usa, ó Deus, a nossa vida cada vez mais, e que diminuamos, e que teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar e ministrar na nossa vida. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Estamos assim encerrados para a glória de Deus Pai.